Pessoal, muito boa noite a todos. A todos que estão aqui, Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, estejam aqui presentes conosco em pensamento, já que onde está o pensamento, está o Espírito. De início, como é de nosso hábito, como é de nosso costume, no iniciar de todas as reuniões, de todos os encontros espíritas, nós fomos ensinados a adotar a atitude da prece, da oração. Sem nenhum sentido místico nisso, diga-se de passagem. Porque aqui nós entendemos a oração como uma movimentação de energias superiores, como um processo em que nós aceleramos as nossas vibrações e nos colocamos em comunhão mais estreita com os nossos amigos, com os nossos benfeitores espirituais, com tudo aquilo que há de bom, de nobre, de justo, de elevado. E assim fazendo, nos capacitamos a receber em troca as energias positivas que vertem do mais alto, que nos fazem tão bem, que aliviam a opressão que porventura estejamos sentindo, que diminuem as dores físicas ou morais. E também nos capacitamos a receber as influências benfeitoras, porque um campo energético positivo se constrói por onde trafegam os pensamentos elevados, e os nossos amigos, os nossos bons amigos espirituais, aproveitam esses instantes para nos inspirarem à prática do bem, da renúncia, daquilo que é bom, daquilo que é positivo. Sabedores disso, nós agradecemos ao Pai a oportunidade do encontro, já que estamos aqui em família. E nesse processo de aprendizado mútuo, constante, damos por iniciada a reunião dessa noite. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Antes da gente começar o estudo, é sempre importante a gente falar a respeito de algumas atividades que o centro desenvolve. Vou falar hoje de algumas que nós temos em nossas tarefas semanais. Uma delas é a evangelização infantil, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, aqui no salão de cima. Evangelização infantil essa que está aberta agora para todas as faixas etárias, né, Lenise? De 0, já que o projeto existe para evangelização infantil de bebês a partir de agora, de 0 até os 11 anos de idade. Não esquecendo também que também às segundas-feiras à noite, aqui no salão de cima, funciona a mocidade, que é a partir dos 12 anos de idade. Aqueles que se interessarem, que têm filhos, que têm netos, conhecidos nessa faixa de idade, divulguem, façam força para comparecer, já que esse é um investimento muito grande que a gente faz. O investimento de apresentar o Evangelho, de apresentar o Espiritismo para aqueles que estão aí começando e que no futuro, aliás, bem próximo, irão assumir todas as tarefas que se desenvolvem nessa casa. Serão os futuros palestrantes, os futuros médios, os futuros coordenadores, os futuros assistentes sociais, que nós temos aqui a nossa assistência social também, são aqueles que vão tomar conta da biblioteca, enfim, nós preparamos a juventude, nós preparamos a infância, objetivando assumir as nossas funções aqui no futuro e também dilatar aqui as nossas tarefas, as nossas atividades. Ok? Fica aí o convite para todos. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no salão de cima. Ok? Bom, hoje iniciaremos o capítulo de número 7 do livro O Céu e o Inferno. Já estamos quase no finalzinho da primeira parte do livro, hein? Esse livro aqui, conforme a gente já comentou anteriormente,
ele é dividido em duas grandes partes, sendo que a primeira parte fala sobre a doutrina, que é entendida como sendo a doutrina do céu e do inferno, e a segunda parte fala a respeito dos depoimentos de espíritos das mais diversas condições evolutivas, espíritos esses desencarnados, pós-morte. Nós estamos no capítulo 7, essa primeira parte vai até o capítulo 11. Então, daqui, creio eu, uns 2 meses mais ou menos, nós já terminaremos a primeira, passaremos para essa segunda parte. Então, hoje, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Porque até então, o que a gente viu nos capítulos passados? Nós vimos a questão do céu, do inferno, do purgatório, segundo a ótica das religiões predominantes. Vimos isso daí, vimos como que Kardec refuta algumas dessas ideias, vendo talvez um embrião de verdade em algumas outras delas. Agora não. Agora nesse capítulo 7 nós vamos ver o que o Espiritismo entende a respeito das penas futuras. Ou seja, do sofrimento, das, entre aspas, punições que acontecem após o indivíduo desencarnar. É um capítulo também um pouquinho longo. Nós não iremos terminá-lo hoje, mas vamos avançar bem para dar o devido complemento na semana seguinte. Como começa esse capítulo 7? Começa com uma frasezinha que eu acho que muita gente já falou, né? Já comentou para os outros e para si mesmo. A carne é fraca. Quantas vezes já ouvimos isso? E às vezes até falamos, ai, bem que eu queria não fazer isso, mas você já sabe como é que é, né? A carne é fraca. Kardec comenta isso daí. Comenta essa questão da carne ser fraca. Será que realmente procede? Será? O que a gente vê aqui? Ele inicia fazendo algumas perguntas, algumas considerações. Por exemplo, existem certas atitudes negativas nossas que parecem mais ligadas ao aspecto moral da pessoa, espiritual, vamos dizer assim. Quais sejam a tendência à mentira, né? A tendência aos vícios morais, que não se relacionam à primeira vista com o corpo. Já existiriam outras atividades negativas que teriam uma relação mais material, como, por exemplo, a tendência a uma sexualidade exacerbada, uma tendência à glutonaria, o indivíduo se alimenta de maneira exagerada. Parece que isso daí tem mais a ver com o corpo e não tem muito a ver com o espírito. Será mesmo? Será que mesmo essas más tendências que às vezes nós desenvolvemos, que parece que tem uma relação física, será que elas realmente têm ligação só com a carne? Não tem nada a ver com o espírito? É isso que o eminente codificador da doutrina vem nos explicar. O que o Espiritismo nos fala sobre isso daí? Será que realmente procede? A carne é fraca? E ele começa falando o seguinte, que no Espiritismo, e não só no Espiritismo, mas em outras filosofias espiritualistas, existe a lição de que o desenvolvimento do corpo tem a ver com as atividades do espírito. Como assim? Um exemplo, o indivíduo que é músico, ele dá até esse exemplo aqui. Obviamente, para o indivíduo ser um músico, ele deve ter as áreas cerebrais correspondentes à música e até mesmo à execução dos instrumentos bem desenvolvidas. Senão, o músico ele não seria, não expressaria esse seu lado musical. Imaginemos um indivíduo que tem uma coordenação motora terrível. Como que ele iria ser, por exemplo, um violinista? Imaginemos uma pessoa que tem uma voz horrorosa. Como que ela seria uma cantora? Imagine um indivíduo que tem dificuldades em concatenar o pensamento. Como que ele iria fazer, né, a composição de uma melodia? O que a ciência nos fala? O indivíduo nasceu assim, né? As suas áreas cerebrais são desse jeito e por causa disso que ele é músico. Porque o cérebro dele apresenta certos desenvolvimentos maiores em algumas áreas.
O Espiritismo fala o oposto. A doutrina fala que o indivíduo ele é músico, porque o espírito, ele em si, tem o dom musical. E é esse dom musical que modela as áreas cerebrais correspondentes para que a música se materialize. É bem diferente. É uma visão espiritualista e não materialista da coisa. Porque imaginemos que não existisse a questão do espírito. Imaginemos que todos nós fôssemos somente um aglomerado de trilhões de células que se desorganizariam depois da morte e tudo se acabasse. A diferença entre um gênio e aquele que não é, seria simplesmente em termos cerebrais. Olha como que a coisa é nivelada por baixo. A diferença entre um santo e um criminoso estaria só na sua organização cerebral. Isso nivelaria por baixo os dons, a ética, tudo aquilo que é de ordem moral elevada. O Espiritismo fala justamente o oposto. Se o indivíduo ele detém alguma característica acima da média, é porque ele se desenvolveu muito naquele campo. E ele vai modelar o seu corpo a fim de que aquela qualidade possa se expressar. Imaginemos um indivíduo que é um professor. Tem que ter boa memória, tem que saber coordenar as palavras e tem que saber passar isso para os seus alunos. O indivíduo ele tem a característica de saber ensinar por conta dele, como espírito que é. E ele vai modelar as áreas cerebrais correspondentes a fim de que ele possa se expressar perfeitamente, de modo escorreto. Então, fala-se de maneira espiritual. O que Kardec fala mais aqui ainda? Que as disposições morais do espírito modificam o corpo, alterando-lhe suas ações. Olha, as disposições morais modificam o corpo. Aqui nós vemos Kardec, nós vemos a doutrina espírita se antecipando de muitas décadas a conhecimentos científicos que só agora começam a surgir, ganhar corpo e força. Ele dá o exemplo do indivíduo que é um glutão, aquela pessoa que vive para comer, o indivíduo que tem, vamos dizer assim, um vício da comida. Quando ele vê algum prato apetitoso, logo ele começa a salivar. Mas assim, poxa, por que isso, né? A comida não está em contato com a boca dele, por que ele começou a salivar? É porque quando ele vê o prato, a sensibilidade dele é despertada naquela área, e isso faz com que as glândulas salivares comecem a produzir a saliva, e ele saliva. Então, o que acontece com ele pode não acontecer com o outro. Pode ser que o outro dê uma olhada naquele prato ali apetitoso e nada de orgânico desperte nele. A mesma coisa no que diz respeito à sensibilidade. Há pessoas que são extremamente sensíveis, que olham a propaganda bonita e derramam-se em lágrimas. Ele é sensível e por isso mesmo ele chora frente a algumas cenas, a alguma música que ele ouve. Não são as lágrimas que fazem dele sensível, mas é a sensibilidade que faz ele verter as lágrimas. Então aqui a gente coloca o espírito como condicionador do corpo de carne. É ele quem vai agir, fazendo com que o corpo se expresse do modo como ele queira, o modo como ele deseja. Quando a gente vê a questão dos temperamentos, isso também se aplica, tá? Muitos aí têm a famosa síndrome de Gabriela, que eu já falei aqui. Já ouviu falar da síndrome de Gabriela? Gabriela, cravo e canela. Tem a música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Quer dizer, o indivíduo ele tenta justificar o seu comportamento por conta do fato de ter nascido desse jeito. Lava as mãos e fim de papo, como se ele não tivesse responsabilidade acerca das suas ações, das suas atitudes. Então, o indivíduo que, por exemplo, é facilmente irritável,
Tem pessoas que são assim, né? Esse indivíduo que se irrita facilmente, ele tem um temperamento colérico, o chamado temperamento bilioso. Isso porque lá na época de Hipócrates, século V a.C., lá na Grécia, Hipócrates falava que o indivíduo colérico, ele tem um excesso no seu corpo da chamada bilis amarela. Então por isso que se fala que o indivíduo que é colérico tem um temperamento bilioso. Na verdade, ele não é irritável porque ele tem um temperamento bilioso. Não, ele tem um temperamento bilioso. Ele é irritável. E por isso que ele tem tendência a agir de uma maneira bastante irritativa. Então, os nossos temperamentos, que é o nosso modo de ser, que é o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir, tem a ver com o espírito, com a atividade espiritual. O pensamento modifica o nosso corpo totalmente, inteiramente. Quem de nós aqui nunca teve uma dor de cabeça terrível depois de uma explosão de raiva? Depois de um acesso de cólera? Quantos de nós não passamos mal ao enxergar alguma cena? Ou ao ouvir alguma coisa? O nosso corpo reage fisicamente aos nossos sentimentos. A tristeza, por exemplo, afeta a parte pulmonar, assim como afeta também a parte relacionada ao intestino. A raiva afeta o fígado. A preocupação excessiva afeta o estômago, afeta o baço. Se a gente for ver, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos com o nosso corpo. E não somos escravos dele. Existe uma área na biologia que é recente. Quando eu falo recente, de algumas décadas, tá? Pra cá. Eu já comentei isso com vocês. A chamada epigenética. É uma área da biologia que explica o que pra gente? Que nós não somos escravos do nosso DNA. Olha aí mais uma vez a síndrome de Gabriela, né? Ah, eu sou assim porque meu DNA é desse jeito. Meu pai era assim, minha mãe era dessa maneira, por isso que eu sou desse jeito. Meus primos são todos assim, meus tios são dessa maneira. Aí você joga a responsabilidade, não em você, espírito, mas no seu código genético. Então, enquanto existem pessoas, místicas, que jogam a culpa dos erros em Adão e Eva, existem aqueles excessivamente científicos que jogam a culpa do erro no código genético. E os dois casos estão errados. Porque nos dois casos eles lavam as mãos acerca da própria responsabilidade das suas ações na vida. Essa área da biologia, como eu disse, chamada epigenética, fala o seguinte, que até mesmo a expressão do nosso código genético, dos nossos genes, pode e é afetada por fatores externos. Clima, temperatura, alimentos, e mais, pensamentos e sentimentos. Gente, a ciência já está chegando nesse ponto. Já está nos mostrando aquilo que o Espiritismo já falava há quanto tempo. E vamos ser justos. O que muitas filosofias espiritualistas já falavam bem antes do Espiritismo. O Espiritismo coordenou tudo isso, dando aquele status científico. Mas muitas religiões e filosofias passadas já falavam a respeito disso. De que as nossas emoções e sentimentos influenciam o nosso corpo, até a expressão do nosso DNA. Nós não somos reféns dos nossos genes. Não é à toa que, se você pegar dois gêmeos idênticos, que são aqueles que detêm uma carga genética idêntica, eles são diferentes nos seus comportamentos, não são iguais em tudo. Às vezes são criados do mesmo jeito, nos mesmos moldes, nas mesmas condições, debaixo dos mesmos ensinamentos, as mesmas escolas, o mesmo meio. Mas um tem um temperamento, o outro tem outro. Estou falando mentira?
Não estou. Por quê? Porque a parte interior da pessoa, que é o pensamento dela, e o sentimento influencia na expressão genética. Então pode ser que uma pessoa ali, um deles, desenvolva uma doença genética, um câncer, um oncogene ativado. O outro tem esse gene também, mas ele não é ativado. Qual o porquê disso? Aí a gente vê o quanto que o espírito influencia o corpo. Kardec conclui esse primeiro trecho aqui. Resumindo, em parte, o temperamento é determinado pelo espírito. O que é o temperamento? O temperamento é o modo de ser da pessoa. É o jeito da pessoa agir e reagir frente à vida. E ele comenta aqui que há situações em que o exterior altera também a expressão da moral da pessoa. Então há casos de doenças, genéticas ou não, há casos em que os defeitos congênitos, em que o clima, em que a temperatura podem alterar a manifestação da pessoa, mas não alteram a essência dela. Por exemplo, imaginemos um indivíduo que tem um temperamento, bem expansivo, alegre, feliz. De repente ele passa por um instante bastante complicado na vida dele. E aí ele se fecha. Ele não se expande como ele expandia antes. Isso daí é a influência do externo nas manifestações do espírito. Mas intrinsecamente, ele não deixou de ser quem ele é. Ele só manifesta de um jeito alterado, de acordo com as circunstâncias exteriores. Até aqui. Comentários? Perguntas? Falaram. Realmente teve um irmão gêmeo. Pois é. Teve o mesmo talento que o irmão? E um faleceu. Aí, se a gente for ver, a gente pegar o exemplo de Sócrates, o grande filósofo grego Sócrates. Os pais dele não eram nada no que diz respeito ao pensamento filosófico que o filho foi desenvolver. Os próprios filhos dele, não sei se ele teve filhos, mas alguns filósofos gregos tiveram filhos que foram medíocres em termos de pensamento. E se fosse passar de ordem genética de um para com o outro, obviamente a gente ia ver uma continuidade nas ações. Não, essa continuidade realmente não existe. A gente vê pelo estudo da psicossomática, que é, no conceito, o que o emocional, cada órgão doente corresponde a um sentimento. Exato. E isso, para trabalhar psicologicamente com o paciente, é bem interessante. Mas aí é o quê? É o espírito. Exato. Por isso que Kardec fala um pouquinho mais para frente aqui, que, puxando para o lado da medicina, a medicina é impotente para fazer a alteração de certos temperamentos. Por quê? Porque age de maneira externa. Tem que se agir o quê? No ser espiritual. E aí entra a psicologia, que age no âmago da pessoa. Porque é justamente na alteração, no âmago da pessoa, no terreno das causas, que os efeitos, eles deixam de existir, são corrigidos. E é uma forma assim, muito inconsciente. A pessoa às vezes não tem consciência disso. Quando você alerta a pessoa, mostra, passa limpo, aí começa a modificar. É um trabalho muito bonito. Trabalho muito bonito, de mostrar à pessoa o que ela é, o que ela sente. Em muitas situações isso vem muito do quê? De um problema muito grande nosso, da dificuldade tremenda que nós temos em olhar para dentro de nós e observar nós como realmente nós somos. Sim. Infelizmente, nós criamos um anteparo e vários anteparos que nos impedem de ver a sombra que existe dentro da gente. Isso causa muita dor e muito sofrimento, porque a gente mascara tudo. Quem vai terapia é muito corajoso. Porque ele tem que ficar ali, de cara limpa com seus fantasmas, com aquilo que ele é e não aquilo que ele pensa que ele é. Mas é bem interessante isso com os órgãos. Sim, os órgãos eles são totalmente influenciáveis pela ação emocional. E como são? Daniel, então a ciência pode dar um passo
porque os cientistas falam muito de memória genética, né? Memória genética. Que fala que vem dos antepassados, né? Até mesmo questão do déjà vu, entra, né? Questão de memória e tudo mais. Então, vamos dizer, isso seria um passo, vamos dizer, um pouquinho atrás para constatar a existência do espírito? É. Olha, Elise, é o seguinte, a memória genética é uma coisa que tem a sua realidade, mas ela tem que ser interpretada sob o viés espiritual. Por quê? Olha só, se a gente for ver de maneira bastante biológica, o que os genes eles produzem? Proteínas. A função dos genes é produzir proteína. Então, quando se fala em memória genética, a rigor estaria se falando do quê? Que a memória é uma proteína. E isso é ilógico. Tem razão de ser. Memória é uma coisa que não é, pelo menos para os nossos instrumentais atuais, para os nossos equipamentos, para o nosso próprio corpo, não é uma coisa palpável. A memória é uma coisa que existe, mas ela não é uma proteína que pode ser mensurada, sequenciada, clonada no laboratório. Mas é um passinho, como você disse, para a ciência buscar compreender o que existe por detrás das manifestações das pessoas. Porque quando se fala que o indivíduo é portador de uma memória genética, é como se estivesse falando o seguinte: ele, em verdade, foi o antepassado. Ele foi o bisavô, ele foi o trisavô, ele foi o avô. Então, se ele manifesta características que o avô tinha, o avô faleceu há muito tempo antes dele nascer, é porque existe uma grande probabilidade dele ser a reencarnação do avô. Só que como a ciência não considera a existência do espírito, como que ela explica isso? Uma memória genética. Mas se você for escarafunchar mais a fundo, não precisa nem ir muito a fundo, o que a genética faz, se não produzir proteína? E memória não é proteína. Há casos interessantíssimos de recordações de vidas passadas, espontâneas por parte de crianças, né, em que se vai ver a similitude de temperamento daquela criança com aquele indivíduo que aquela criança diz ter sido em vidas passadas. Muito semelhante. Os gostos, as tendências, os pensamentos, enfim. É a mesma pessoa, só que em outro corpinho de carne. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Agora a gente muda de figura, né? Porque a gente não vai jogar a responsabilidade para o corpo mais. Eu sou um sujeito muito difícil, tenho um temperamento ruim. Mas porque minha mãe também é desse jeito. A carga genética que eu herdei dela. Tá? Terceirizando responsabilidades. Não é verdade? Em verdade, se você tem um temperamento ruim, porque você, como indivíduo, como espírito que é complicado. Você é uma pessoa complicada. Por isso que tem aquele temperamento complicado. Então a carne não é fraca, o espírito que é. Isso deixa a nós, espíritos, total responsabilidade sobre os nossos atos. Carne, corpo, não tem pensamento e nem vontade. Tanto que o cadáver nada mais é do que um amontoado de carne. Sem vida. Concorda comigo? Exato. O que faz a vida aparecer aqui no corpo é o espírito. Ele é a fonte do pensamento, dos sentimentos, das emoções que se manifestam no corpo. Vamos pegar o exemplo da depressão. O que a ciência materialista diz? A depressão ela é causada por uma depleção, por uma diminuição de alguns neurotransmissores cerebrais, notadamente a noradrenalina, serotonina. O que o Espiritismo nos diz? Que a depressão é uma doença da alma. E que se existe uma diminuição do número de neurotransmissores no cérebro, é porque é o espírito que plasma o corpo naquele jeito, naquela situação. Ele se expressa daquela maneira. Daniel, mas eu tenho depressão. Quando eu tomo remédio, eu me sinto melhor. Claro que você se sente melhor. Porque o remédio, artificialmente, eleva
o número dessas substâncias no teu cérebro. E espírito e corpo estão intrinsecamente ligados, um reage sobre o outro. Por isso que você se sente bem na vigência do remédio. Porque uma vez o remédio sendo retirado, o que acontece? Não volta tudo de novo? Daí a importância, no caso de tratamento de depressão, além da medicação, nós não somos contra aqui não, por favor, tá? E os próprios médicos recomendam a psicoterapia, muito importante, a laborterapia, muito importante, como complementos muito interessantes para que o indivíduo por si só ele possa se restabelecer. Ok? Sobre isso daqui, tranquilo? Perguntas, comentários, dúvidas? E esses espíritos que viveram no passado vai voltar como Amadeus Mozart? Olha só a pergunta do Alan. Esses espíritos que viveram no passado, aqueles grandes da história, né? Que fizeram coisas grandes, bonitas no passado, como por exemplo Mozart, Beethoven, no campo da música, né? Vão voltar? Fizeram essa pergunta para o Divaldo Franco. O que o Divaldo falou? Que a partir do ano de 2030, aqueles grandes avatares, aqueles grandes espíritos no campo da música, das artes, da filosofia, da religião, enfim, de todas as grandes áreas do progresso humano, irão reencarnar. A partir de 2030. São eles que vão dar aquele impulso maior para o nosso planeta passar definitivamente para o nível de regeneração. Estamos em 2023. Então, se a gente for lançar bem a questão das datas, e nós sabemos que a espiritualidade não é tão rígida no que diz respeito a datas assim, podemos colocar em mais ou menos uns 5 anos para esses grandes espíritos reencarnarem. E não é que alguns deles não estejam reencarnando. Já estão. O próprio Emmanuel hoje deve contar mais ou menos com os seus 25 anos de idade. Né? Reza a lenda que o próprio Chico, quando encarnado, pôde segurar o bebezinho Emmanuel nos braços. Ai, que delícia. Que reencarnou no interior do estado de São Paulo em família espírita. Diga-se de passagem. E aí as conjecturas serão muitas, são muitas, né? Alguns falam que ele será professor, outros falam que ele voltará na condição de senador da República e muitas coisas mais. Né? Quer dizer, a própria Joana de Ângeles, não sei, há comentários de que também ela vai reencarnar, tão logo o Divaldo desencarna, ela vai reencarnar. Então, olha só, a gente está passando por momentos turbulentos na nossa história, momentos únicos aqui, tá? Porque passar de um nível de provas e expiações para regeneração, não é turbulência total. Por isso que a gente olha para a sociedade e vê ela do jeito que ela se encontra. Certo? Mas o que o futuro nos aguarda é maravilhoso. Meu filho mais novo às vezes pergunta para mim: pai, como é que vai ser o planeta Terra daqui a 10 anos? Eu falo assim: é ótimo. Isso é fantástico. Tudo de bom. Porque é assim que a gente tem que pensar. É assim que a gente tem que vibrar. Porque todo esse mal que a gente está vendo ali é transitório. Passa. Ficam as lições. Ficam os momentos. E o bem vence sempre. Não tenhamos dúvida. Então seria essa geração que está chegando, vamos dizer, dentro daquela data limite, eles vão estar, né, com seus 25, 26 anos. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Em verdade, eles já vêm reencarnando de um modo mais acelerado a partir da década de 70. Agora, a partir dos anos 2000, o negócio acelerou muito. Demais. Agora, aqueles que já têm uma envergadura moral, intelectual superior, os dois bem elevados, esses a partir das últimas décadas para cá. E vão aumentar de 2030 em diante. Não tenhamos dúvida não. Está vendo a responsabilidade da evangelização infantil do grupo de jovens da cidade? Que vão dar para esse pessoal, para essa galera aí, elementos de pensamento, de religião, de filosofia, de acordo com o nível ético deles. Porque eles já vêm com o nível ético mais elevado.
Então tem que ser oferecida para essas pessoas um padrão de ensinamentos no campo referente à religião compatível. São eles os futuros dirigentes dos movimentos espíritas. Não estou reencarnando só no meio espírita não, tá, gente? Em todos os países, em todas as religiões. Então, há de considerar o seguinte, então, vamos fazer as coisas certinho, direitinho, para a gente ficar aqui, né? A gente não concluir essa coisa boa, né? Porque assim, a gente tem que pensar positivo e a gente tem que desejar o positivo. O que a gente tem que... Até um tempo atrás, o que eu pensava? Eu, particularmente, Daniel, nossa, será que eu vou ficar aqui? Será que quando eu desencarnar eu vou ter chupão, não? No planeta inferior? Dizem por aí que o nome do chupão do planeta inferior é Quiron. Não sei se é verdade, né? Mas é um planeta inferior que vai receber lá alguns milhões de terráqueos, né? Eu ficava naquela, será? Hoje eu já penso diferente. Eu já penso assim, eu quero ficar aqui. Eu vou ficar aqui. A gente tem que pensar nesse trabalho para isso. A gente tem que trabalhar para isso, vibrar para isso e desejar isso. A todos os instantes. É claro que não basta só pensar e desejar. A gente tem que agir. Esse é o problema, né? O agir. Sim. Eu vejo então uma coisa que você falou sobre o tempo. No mundo espiritual, existe essa consciência de tempo parecida com esse tipo de terreno que a gente vive hoje? Se tem uma consciência parecida do tempo no mundo espiritual com o tempo aqui na Terra. Se lá tem passado, futuro, presente ou não? Lá existe sim, só que a gente vai falar da seguinte maneira. Quanto mais próximo, porque existem vários planos espirituais, desde aqueles mais materializados, bem perto da crosta terrestre, onde nós estamos aqui, até aqueles bem sutilizados. E a partir do momento que o espírito vai sutilizando, a noção de tempo passa a ficar de uma maneira diferente da nossa noção de tempo. Tanto que dizem filósofos aí que para Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. É um único momento. É um único instante. Quando nós estamos na carne, num corpo tridimensional, nós somos aí, né, forçados a conviver com o passado, com o presente e com o futuro. Mas a partir do momento que saímos do corpo e nos colocamos em certas condições, passado, presente e futuro meio que se fundem. Não é à toa que muitas pessoas desvendam o futuro, né? Não é? Veem o futuro. Porque eles estão nessa situação meio que espiritual, meio de sintonia, de poderem detectar coisas que para nós é futuro, mas que para a condição deles é presente. Nossa. Existe um livro do Ernesto Bozano chamado Fenômenos Premonitórios. No gênero, o Ernesto Bozano foi um escritor, pesquisador italiano. Os livros dele são magníficos. Infelizmente, no meio espírita, a gente tem a tendência de esquecer esses grandes mestres do passado. Esse livro dele, Fenômenos Premonitórios, vale a pena ler. Agora, ainda na tua pergunta, vamos nos relacionar com o nosso lar, que é uma colônia espiritual que está localizada bem acima da cidade do Rio de Janeiro, ainda em regiões pesadas, umbralinas. Lá tem dia e noite como aqui? Sim. Lá eles acompanham o movimento de rotação da Terra? Sim. O tempo lá passa? Sim. Porque no livro Nosso Lar, o André Luiz até fala, o relógio na parede marcava 12 horas. O relógio na parede de Nosso Lar. Não aqui. Então ainda estão fortemente condicionados aqui à Terra, com as noções de tempo, de passado, de presente. Às vezes tem um auxílio de tratamento, né? Para a pessoa aí que está desencarnando, sim, ainda ter a complexidade, a orientação que tinha aqui, exato, esse tipo de terreno, para depois... Exato, mesmo. Olha só, imagina que a gente desencarnasse e nós nos situássemos numa região espiritual totalmente diferente do nosso jeito de pensar, de ser, de agir aqui. Ia ser muito complicada a adaptação.
Então a gente desencarna e por força de identidade vibratória, a gente vai para regiões espirituais não muito longe aqui da cruz, onde as coisas que lá existem são muito parecidas com as coisas daqui, né? Construções, natureza, até certo ponto alimentação, noção de tempo, para que a gente tenha uma adaptação mais facilitada. E mesmo assim, para muitos, não é fácil. Ok? Voltando aqui. Princípios do Espiritismo sobre as penas futuras. A gente viu capítulos passados, né? O inferno pagão, o inferno cristão. Vimos o céu, né? Com a sua contemplação beatífica, né? Vimos o purgatório. Pergunta: como que essas pessoas que descreveram céu, inferno e purgatório, como que elas fizeram isso? Como que elas descreveram isso? Gente, forçoso dizer, em quase todos os casos, imaginação. Nada mais do que isso. Intuição, em alguns casos. Como é o Espiritismo? O Espiritismo, ele não construiu uma ideia de penas depois da morte. O Espiritismo não veio substituir um sistema por outro sistema. O Espiritismo tem os seus postulados baseados na observação dos fatos. Como assim, Daniel? Não entendi. Uai, gente. São os próprios mortos, os próprios desencarnados que vêm através dos médiuns relatar como é a vida depois da morte. Por isso que se fala que o Espiritismo é ciência. Porque não foi Kardec que inventou isso. Deixa eu ver. Existe um negócio chamado umbral. Umbral. Como que deve ser esse umbral? Esse umbral. A natureza é feia, o céu é escuro, as pessoas só... Não foi nada inventado por ele. São os próprios indivíduos sofredores dos umbrais que vieram contar como é lá. São os próprios indivíduos portadores de uma alegria muito grande, de uma felicidade imensa, que estão em planos espirituais superiores, que vieram contar pra gente como que é a vida deles do lado de lá. Então não é nenhuma invenção, é o resultado da observação. E nada mais além disso. Não é só de um espírito não, tá? Milhares de espíritos. Porque imagina só, se fosse um espírito só que se manifestasse, você teria uma ideia de acordo com o ponto de vista daquele espírito. Imagina se só um espírito se manifestasse, e se ele fosse um espírito sofredor, e relatasse através do médium: nossa, eu estou sofrendo horrores, paisagem feia, gente me batendo, me torturando. O que você ia pensar do mundo espiritual? O mundo espiritual é só desse jeito. Só inferno. Só inferno. Só inferno. O contrário, imagina se só um espírito elevado se manifestasse. O que você ia pensar? Que o mundo espiritual é uma maravilha. Quando milhares de espíritos, nas mais diversas condições evolutivas, se manifestam, isso constrói uma ideia de como é o mundo espiritual. É mais ou menos a seguinte coisa: você chega numa cidade desconhecida, você não conhece nada daquela cidade. Para você saber direito como é aquela cidade, você tem que perguntar para as pessoas que você encontra: como é que é essa cidade aqui? Como é que são as coisas aqui? Como é que é o trânsito? Como é que é a administração municipal? Como é que são os bairros? Se você perguntasse como é a cidade só para um indivíduo que mora numa favela, você ia pensar que a cidade inteira é uma favela. Se você perguntasse só para a pessoa que mora num bairro nobre, você ia pensar que aquela cidade inteira é o bairro nobre. Ao ponto que, se você perguntar para as mais diversas pessoas, você passa a ter uma noção de como é aquela cidade. O plano espiritual foi descrito pelos desencarnados, mais ou menos assim. Um detalhe: através de milhares de médiuns, não foi através de um. Guardem uma coisa na cabeça: toda e qualquer revelação espiritual que vem através de um médium só
você tem que ficar com o pé atrás. Tem que ficar com o pé atrás. Há que se ter a concordância universal. Diversos médiuns, de diversos locais, que não se conhecem, falando basicamente a mesma coisa. Aí, isso tem valor científico. Caso contrário, não tem. Sobre isso, perguntas? Dúvidas? Comentários? Nada? Semana que vem, nós damos continuidade a esse capítulo. Por que estou terminando uns 10 minutinhos mais cedo? Porque o último trecho desse capítulo aqui, que eu acho fantástico, chama-se Código Penal da Vida Futura. São 33 itens que Kardec elenca aqui, que fala a visão que o Espiritismo traz a respeito da vida futura. Código Penal dela. Tá? Então a gente começa isso e termina, se Deus quiser, na semana que vem. Daniel? Sim. Não sei nem se é, mas a minha irmã, essa semana, eu estive reunida com ela, então ela me falou uma coisa. Que existe lá na igreja católica, né, pessoas igual o Chico Xavier, clarividente. Sim. E que uma dessas pessoas, ela citou o nome, mas eu não me lembro, deu a notícia que uma pessoa também, ela falou o nome, né, acho que conhecido, tinha saído do purgatório depois de 100 anos. Porque toda segunda-feira reza-se para as almas do purgatório. Então eu falei, está havendo alguma coisa, porque ela já me falou, inclusive, de... Qual foi a palavra? De expiação. 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 Eu não sei se é interessante, vocês me desculpem, mas a expiação que ela me falou é o seguinte: você sofre pela outra pessoa. Então, se aquela pessoa deve alguma coisa, e você tem conhecimento, aí você oferece o sacrifício de não comer disso, daquilo para aquela pessoa. Então, ainda que seja uma coisa muito vaga, mas já está acontecendo alguma coisa diferente, porque não era admitido nada disso. O que se fala a respeito do purgatório, na Igreja Católica, né? Que o purgatório, o indivíduo está lá, são os indivíduos que não cometeram tantos males assim para ir para o inferno, mas também não fizeram tanto bem assim para merecer o céu, naquele meio termo, né? Só que de lá eles não saem por vontade própria, nem por arrependimento próprio. Eles dependem das preces de terceiros. Né? Agora, a questão do sair do purgatório, sob o ponto de vista católico, pode ser entendido no meio espírita como? O sujeito estava nos umbrais, passando por sofrimentos nas regiões umbralinas terríveis. De repente, o que aconteceu? Se arrependeu e foi resgatado. Foi para as colônias receber um tratamento, um auxílio. Em termos católicos, é como se ele tivesse saído do purgatório. A gente pode entender dessa maneira. E a comparação que na Igreja Católica tem clarividente igual Chico Xavier. Olha, isso que eu adorei mais. Se na Igreja Católica tem muita gente igual o Chico Xavier, não, graças a Deus. Não, a aceitação do Chico. Graças a Deus. Agora, o que é? A aceitação do Chico. Quando eles falam do Chico, eles só veem mais esse viés dele de clarividente, né? Mas o que a gente pode entender aí, que lá, na Igreja Católica, existem médiuns, como existe em qualquer outro lugar. Santo Agostinho, Existe um livro chamado Mediunidade dos Santos. O autor é Clóvis Nunes. Ou Clóvis Tavares. Clóvis alguma coisa. Clóvis Tavares. Mediunidade dos Santos. Esse livro inteirinho, é um livro fininho, ele cita N santos da Igreja Católica, os milagres que aqueles santos faziam, e ele mostra pra gente que aquilo que é chamado de milagre nada mais é do que o fenômeno mediúnico que aqui existe no meio espírita. Então ele cita muito uma santa chamada Santa Brígida, uma santa sueca do século 12 ou 13, se eu não me engano. Essa santa, ela recebia cartas de pessoas mortas, entregava para os parentes, né? Perguntava-se a ela como que o fulano estava após a morte, ela respondia. Ela enxergava os mortos, conversava com eles, uma médium completa, saía do corpo. Só que isso no meio católico é considerado como o quê? Milagre. Só pessoas escolhidas fazem isso.
No entanto, é mediunidade, como a gente entende por aqui. Né? Santa Teresinha d'Ávila saiu do corpo e foi naquilo que ela chamou de inferno. Só que, em verdade, que ela foi, onde ela foi, uma região de sofrimento no mundo espiritual. Só que na ideia católica dela, ela descreveu aquilo como sendo um inferno. Mas lendo a descrição, a gente sabe, ela foi no umbral. Então a mediunidade está espalhada em tudo quanto é lugar. Até ateu pode ser médium. Entende? Daniel, eu li um livro sobre o Papa João Paulo, escrito pelo jornalista que acompanhou ele em vida. Ele fala sobre as curas que João Paulo fazia e que a própria igreja, eles, os ministros lá que o acercavam, não permitiam a divulgação. Olha só. Ele, numa certa situação, que ele estava naquele papamóvel, ele saiu do papamóvel, foi em direção a uma senhora com uma criança doente, lá no meio do povo. Ele foi direto naquela pessoa. E curou. Lá toda aqui. Mas é, mediunidade cura que o João Paulo II tinha. Só que entre eles lá, a igreja lá, eles não permitiam essa divulgação. E esse jornalista só escreveu esse livro depois que desencarnou João Paulo. Aí escreveu isso. Isso daí é o famoso tapar o sol com a peneira. Não adianta. Não adianta. Buda, certa vez, escreveu a seguinte frase, que eu adoro. Existem 3 coisas que não dá para esconder para sempre: o sol, a lua e a verdade. Os 3 sempre aparecem. Pode demorar um pouquinho no que diz respeito à verdade, mas vai aparecer. Fala, Geraldo. Daniel, a respeito da reencarnação dos músicos que você comentou, Sim. aí eu vou só deixar o nome, aí quem quiser pesquisar lá no YouTube. Assim até que você vai falar. Sibelius. Sibelius. Reencarnado lá na Paraíba, e é o espírito que o Chico reconheceu ele depois no corpo, né? Ele já reencarnado. O Chico reconheceu e que antes dele reencarnar, o Chico conversava com ele nas meditações do Chico, na beira do açude, lá em Pedro Leopoldo, né? Ele conversava com o espírito antes dele reencarnar. E depois ele reencontrou o espírito acho que com 16 anos, depois de reencarnado, né? Ele esteve lá e o Chico reconheceu ele como sendo o espírito, né? O Chico não reconheceu o corpo que estava ali, o espírito reencarnado. E por coincidência ele reencarnou com o mesmo nome do compositor finlandês, né? E ele mexe com música também, se eu não me engano, né? Ele é músico. Toca 2 dias na mesma tempo. Até os 3 anos e meio, 3 e 8 meses, ele não falava, ele não andava, ele só se arrastava, não gatinhava, não falava e etc. Então, de madrugada um dia ele acordou e foi ao piano, porque o pai dele deu o próprio nome do compositor para ele, porque o pai dele conhecia, né, a obra de Sibelius. Quem tiver curiosidade de pesquisar, olha que maravilha. A história dele está lá, o próprio irmão dele, nessa encarnação, que conta contando a história dele. Identificação pelo próprio Chico, você pode ter certeza. O interessante é que o Chico, pelo que a gente nota nessa e em outras situações, ele não enxerga o corpo físico do indivíduo e chama ele pelo nome. Ele enxerga o espírito do indivíduo, né? Nesse caso, o Chico já havia conhecido ele antes dele reencarnar. Olha só que coisa, que maravilha. É tanto que o Chico, na primeira vez que viu, ele falou: Sibelius, você aqui, há tanto tempo que eu estava te procurando, né, que o Chico já havia prometido para ele que ia ajudá-lo depois dele reencarnar. Um caso que também aconteceu com o Chico, só que dessa vez o espírito reencarnado não é tão elevado assim quanto Sibelius. Esse espírito ele reencarnou, um espírito muito compromissado, muito endividado, espiritualmente falando. Reencarnou pobre, portador daquela doença triste da pele chamada fogo selvagem. Ele foi recolhido num hospital que foi construído lá em Uberaba, Hospital do Fogo Selvagem. E esse indivíduo lá, ele não falava, né? Também com deficiência intelectual. E ele, às vezes, ficava extremamente agressivo, às vezes ele chorava e às vezes ele ria. E aí, aquela mulher missionária
Me esqueci o nome dela, acho que é a Dona Maria ou alguma coisa. Dona Aparecida, não me lembro do nome dela. Tem uma história linda para a construção do Hospital do Fogo Selvagem. Chamou o Chico, Chico, o que está acontecendo aqui? Por que esse homem aqui, ora ele chora, ora ele ri e ora ele tem acessos de raiva? O Chico bateu o olho e falou assim, é que ele é Benito Mussolini. Então ele fica irritadíssimo porque ele sabe que ele está preso naquele corpo e tenta escapar dele. Por isso que ele fica irritado. Ele chora quando ele lembra das atrocidades que ele fez na Itália. E ele ri quando ele se lembra das coisas boas que ele fez também. E é interessante que existe um pequeno vídeo, até coloquei no grupo de WhatsApp do centro, que mostra a entrevista dessa senhora e mostra esse indivíduo lá. Gente, o Mussolini, ele tinha o hábito de fazer uma carranca, né, em que colocava assim a boca dele na posição de meia lua para baixo. Assim. E esse indivíduo tem o mesmo hábito. Igualzinho. Dizem até, e a mulher lá contou, que os que estão hospedados naquele Hospital do Fogo Selvagem, quando se sentam à mesa, eles fazem uma bagunça tremenda, com comida, espalham comida e tudo mais. Ele não. Ele se senta e ele se alimenta dignamente. Não suja nada. Como se fosse um verdadeiro lorde. Tá vendo? Mais um caso em que o Chico identifica o espírito reencarnante. Ok, gente? As tendências, elas acompanham a pessoa. Em relação à Rússia também, existe especulação. Lá na Rússia tem um garoto reencarnado lá também. Dizem que especulações que existem lá, né? Dizem que ele é a reencarnação de Mozart. De Mozart? Aos 5 anos ele era fluente no piano e aos 9 anos ele já era compositor. Igualzinho Mozart. Aos 8 anos ele participou de concurso de música com vários artistas e ganhou o concurso. Coisa, né? Como que as nossas tendências, elas se manifestam quando o corpo se permite. Porque há encarnações em que nós não temos que manifestar certos ganhos nossos em termos evolutivos, no que diz respeito, por exemplo, à música, à matemática, enfim. Isso vem bloqueado a fim de que a gente possa dedicar o nosso tempo e as nossas energias em estimular certas outras partes da nossa personalidade que estão ainda embrionárias. Então imagina o caso do indivíduo que no passado foi, em termos intelectuais, muito grande. Foi um indivíduo assim, portador de um intelecto vigoroso, forte, mas que usou isso para a prática do mal. Então é muito provável que ele venha numa vida seguinte bloqueado na manifestação da sua intelectualidade, a fim de que ele possa manifestar-se e desenvolver o aspecto ético-moral. Muito comum isso acontecer, né? Quando a gente vê também a questão do temperamento, para poder identificar personalidades, a gente pode fazer especulações. Fala-se, por exemplo, que Napoleão Bonaparte foi Júlio César, que por sua vez em vida passada foi Ramsés II, lá no Egito. Então é o mesmo espírito, em 3 reencarnações diferentes ali, mas sempre voltado para a mesma área, a área bélica, a área militar. Dizem histórias que quando Napoleão era criancinha e ele participava daquelas brincadeiras entre os seus coleguinhas, né, de soldado e tudo mais, ele vencia todas as brincadeiras, porque ele adotava estratégias militares para poder vencer os outros coleguinhas. Ninguém precisava ensinar isso para ele. Isso já vinha manifestado. Então a gente manifesta as tendências que nós possuímos e herdamos de nós mesmos em vidas passadas. Semana que vem a gente continua. Elevando o pensamento a Deus, agradecidos estamos por esse momento de aprendizado que mostra tanto acerca da nossa responsabilidade em vida. Que possamos, com esse nível de conhecimento que ora possuímos, modificar o nosso pensamento, fazer com que os nossos sentimentos também se modifiquem rumo à perfeição maior. Que tenhamos uma noite de sono fantástica. Vamos desejar sair do nosso corpo enquanto ele repousa e sermos direcionados para regiões do plano espiritual onde possamos estudar, onde possamos trabalhar,
onde possamos oferecer, receber as orientações, para que essas horas de descanso do corpo físico possam ser bem aproveitadas por nós, parcialmente livres da prisão orgânica. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.